A inteligência artificial, do jeito que a gente conhece, está prestes a passar por uma mudança. E que mudança! A chave para essa transformação toda não está só nos algoritmos, não. Está nas próprias linguagens que usamos para programar. Hoje, vamos mergulhar em como uma nova geração de código está permitindo que a IA não só preveja o futuro, mas também raciocine. E o que isso significa para todos nós. Olha, lá no comecinho, a grande inspiração para a IA era uma só: o cérebro humano. De um lado, a gente tem o neurônio biológico, né, essa maravilha eletroquímica, e do outro, a nossa tentativa de recriar isso, as redes neurais artificiais. Basicamente, a gente troca a biologia pela matemática para tentar simular como aprendemos e processamos informações. E essa evolução nossa foi longa. A gente começou lá em 1966, com sistemas bem simples como o ELISA, que basicamente só reconhecia umas palavras-chave. Hoje a gente tem modelos probabilísticos super complexos que conseguem prever sequências de texto. Só que tem um problema. Chegamos num limite. As redes neurais atuais são tão gigantes, tão enormes, que as linguagens de programação clássicas viraram um gargalo. É como tentar passar um rio inteiro por um caninho de pia. Simplesmente não dá. E esse gargalo tem nome, viu? É a tal da execução interpretada. Para entender, imagina ler uma receita e ter que parar a cada linha para ir na despensa buscar um ingrediente. É lento, né? Linguagens como o Python padrão funcionam exatamente assim, linha por linha. Isso se torna um obstáculo gigantesco quando a gente lida com a montanha de dados que a IA moderna precisa processar. A solução para isso é uma verdadeira virada de chave, que estão chamando de programação diferenciável ou, se preferir, software 2.0. Pensa assim, antes a gente só ajustava os parafusos no motor, que é o modelo de A. Agora a gente consegue otimizar o carro inteiro, chassi, rodas, aerodinâmica, tudo de uma vez só. E o melhor, de forma automática e muito mais eficiente. Essa imagem aqui ilustra essa jornada perfeitamente. A gente saiu daquele código clássico, lento, interpretado e atravessou a ponte da programação diferenciável para chegar numa nova fronteira. E aqui, ferramentas como JAX, Equinox e Mojo são o que a gente chama de conscientes do hardware. Ou seja, elas foram feitas desde o início para extrair até a última gota de performance dos processadores modernos. Então, vamos dar uma olhada nesse novo arsenal. De um lado, JAX e Equinox trazem elegância e eficiência para construir redes neurais bem complexas. Mas é o Mojo que realmente chega para quebrar tudo. Imagina só, ter a facilidade de programar em Python, que todo mundo adora, mas com a velocidade absurda de uma linguagem de altíssima performance como C++. É o melhor dos dois mundos, literalmente. E o que essa velocidade toda significa na prática? Dá uma olhada nesse número. Para tarefas complexas de análise de dados, o Mojo pode ser até 255 vezes mais rápido. Não é 2 vezes, não é 10. São 255. Sabe o que é isso? Significa que uma análise que levaria um dia inteiro agora pode ser feita em menos de 6 minutos. É uma aceleração que simplesmente redefine o que a gente achava que era possível. E todo esse poder de fogo computacional nos serve só para fazer as mesmas coisas, só que mais rápido, no mesmo. Ele está permitindo construir um tipo totalmente novo de inteligência, uma que vai muito além da simples previsão. A gente está entrando na era de uma IA que consegue de fato raciocinar. O grande desafio dos modelos de linguagem que a gente usa hoje, os LLMs, é que eles podem alucinar. O que é isso? É gerar respostas que parecem super confiantes, mas que estão completamente erradas. E por que isso acontece? Porque eles não têm uma compreensão real, estruturada, do mundo. Eles são ótimos em correlacionar palavras, mas não em entender o que elas significam. A solução para isso é fascinante. É unir duas abordagens que, por muito tempo, foram vistas como opostas. Pensa no Deep Learning como o nosso lado mais intuitivo, sabe, criativo, ótimo em reconhecer padrões. Já a IA simbólica, essa é o nosso lado lógico, racional. Aquela que segue regras e consegue explicar o porquê de cada decisão. E quando a gente junta esses dois mundos, nasce a IA neurosimbónica. Ela combina o poder de aprendizado absurdo das redes neurais com a estrutura lógica do raciocínio simbólico. O resultado é um sistema que não só aprende, mas que consegue explicar como chegou a uma conclusão. E isso gera uma coisa fundamental: confiança. Certo. Então, como é que tudo isso vai impactar o mundo dos negócios? Vamos dar uma olhada nas projeções para a matriz de negócios inteligentes lá para 2026. Esse infográfico mostra pra gente a próxima grande virada. Estamos deixando para trás aquela IA mais genérica, sabe? Aquela que é boa em tudo, mas mestre em nada. Agora a gente entra na era dos sistemas super especializados.
Pensa numa IA só para finanças, outra só para medicina, cada uma com um conhecimento profundo e totalmente contextualizado da sua área. Resumindo, tem 3 grandes tendências que vão definir os próximos anos. Primeiro, a gente vai sair da engenharia de prompts para ir para a engenharia de contexto. A IA não vai depender só do que é pedido, mas vai entender o contexto por trás do pedido. As respostas vão ser muito mais relevantes. Segundo, a ascensão da IA vertical, com modelos especialistas para cada indústria, com um nível de precisão que a IA geral nem sonha. E terceiro, a Edge AI, que vai levar o processamento para dentro dos nossos próprios aparelhos. Isso significa mais velocidade e, o que é crucial, muito mais privacidade. Mas, com toda essa revolução tecnológica, vem uma pergunta que não quer calar. Com tanto poder assim nas nossas mãos, qual é o verdadeiro custo disso tudo? E os dilemas por trás desse poder, olha, são gigantes. Estamos falando de vieses algorítmicos escondidos em caixas pretas que a gente nem entende direito, da pegada ecológica absurda que é necessária para treinar esses modelos, do tal trabalho fantasma, muitas vezes precário, que alimenta esses sistemas com dados, e, claro, do risco real de que toda essa tecnologia acabe concentrada nas mãos de pouquíssimas empresas. A solução não é apertar o freio da inovação de jeito nenhum, mas é encontrar o equilíbrio. É sobre colocar numa balança, de um lado, todo o avanço tecnológico e, do outro, a nossa responsabilidade ética e social. E para garantir que essa balança não penda para o lado errado, a gente precisa de um novo jeito de pensar o design dessas tecnologias. E esse princípio tem nome: Ethics by Design. Ou, em bom português, ética desde a concepção. A ideia aqui é que a ética não pode ser um remendo, algo que a gente coloca no final só para dizer que pensou no assunto. Não, ela precisa ser parte da fundação do projeto, desde o primeiro dia, garantindo que os sistemas sejam justos, transparentes e responsáveis. E para a gente fechar, fica esta reflexão. No futuro, o código mais importante não vai ser o do algoritmo em si, vai ser o nosso código de conduta, as regras que nós, como sociedade, vamos definir para ele. No fim das contas, a governança será a verdadeira dona da IA, garantindo que as máquinas operem de acordo com os nossos valores. O desafio, no final, não é sobre programar máquinas, é sobre como a gente se define como humanidade.